Evangelho de João 16, versículos 1 a 14. João 16, 1 a 14. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aleluia. A promessa do Consolador. Consolador é quem consola, quem dá conforto, quem dá refrigério, alívio, oferece lenitivo para a pessoa afligida. A palavra grega usada para consolador é paráclito, que significa pessoa chamada para acompanhar, para andar junto. O Espírito Santo, como Consolador, ele anda junto, ele está conosco, ele é o nosso ajudante, conselheiro e defensor. E o Senhor Jesus, então, está prometendo o Consolador. Os apóstolos que andavam com Jesus na condição de discípulos, primeiramente como discípulos, eles tinham grandes dificuldades, mas com Cristo eles sentiam um grande conforto. Eles reconheciam a autoridade do Senhor Jesus. Eles conviviam com o Senhor Jesus, acalmando tempestade, expulsando demônios, alimentando multidões, curando enfermos. Enfim, eles estavam debaixo da proteção e do consolo do Mestre Jesus. E Jesus realizava tudo o que era impossível aos homens. Mas Jesus estava para voltar junto do Pai. Ele precisava sofrer, morrer na cruz, ser sepultado e ressuscitar, e retornar para o Pai. Diante desta iminente volta de Jesus para o céu, os apóstolos estavam se sentindo órfãos. Eles tinham junto de si no dia a dia o infalível poder, a infalível sabedoria do Mestre Jesus. Mas agora, terrivelmente ameaçados e sentindo-se terrivelmente inseguros quanto ao seu futuro. É neste contexto que Jesus passa a falar para os seus discípulos a respeito do outro Consolador,
a respeito de um conforto especial que seria providenciado para que eles não ficassem órfãos. Nós vemos nos capítulos 14 a 16 de João esta promessa bem evidente. Jesus falando, prometendo enviar outro Consolador. João 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele vos dará outro Consolador. Outro, no original grego, quer dizer outro com as mesmas condições, com as mesmas aptidões, outro com os mesmos poderes. Porque Jesus era o Consolador deles, era o protetor deles, era o ajudador deles, era que oferecia segurança a eles. Então Jesus promete: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus começa a prepará-los para aquele momento em que eles se sentiriam órfãos. Este outro Consolador é chamado de Paráclito no original. Aquele que anda junto, aquele que está bem presente no nosso viver diário. Antes, Cristo era o Consolador bem presente, fisicamente. Daí nós sabemos que Cristo passou, depois de haver ressuscitado e voltado para o Pai, passou a ser o nosso Consolador, o nosso advogado junto ao Pai. 1 João 2,1 diz que Jesus advoga por nós junto ao Pai. Jesus prometeu que enviaria outro Consolador. E o outro Consolador não é um qualquer. É alguém com os mesmos poderes do Senhor Jesus. Mas ele vem em espírito. Tanto que em outras passagens ele é chamado de Espírito Santo, de Espírito de Deus e também de Espírito de Jesus. O outro Consolador é uma pessoa divina. É uma pessoa da divindade de Deus, prometida, e que já veio, o Espírito Santo de Deus, para zelar no meio da sua igreja, para zelar de cada vida da igreja do Deus Todo-Poderoso. Cristo está ausente fisicamente, mas Ele está presente pelo seu Espírito, o outro Consolador. E o Espírito Santo nos ama assim como Jesus. O outro Consolador, ele tem as mesmas características do primeiro, de Jesus. Jesus nos ama de uma forma muito poderosa. E o Espírito Santo de Deus também nos ama de maneira muito poderosa. Tanto que ele tem o papel de estar nos consolando, nos fortalecendo nos momentos difíceis. O Consolador. Por que precisamos do Consolador? Nós não conseguimos sobreviver como filhos e filhas de Deus sem o Consolador. Consolação é o estado de quem é confortado. O Consolador traz consolação para nós. Ele nos conforta. Ele nos dá a condição de nos sentirmos bem, materialmente, moralmente, espiritualmente. O Consolador, ele tem o poder de estar nos fortalecendo no dia a dia, para que assim tenhamos uma vida poderosa, uma vida vitoriosa em Deus por meio do seu Filho Jesus. Mas Jesus deixou muito claro que dificuldades viriam. Por que precisamos do Consolador? Porque nos momentos difíceis Ele está presente, trazendo conforto diante das pressões do mundo, diante das perseguições. João 16, 1 a 4 diz assim: Tenho-vos dito
dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vos disse. Vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Este mundo é um lugar de tribulações. É um lugar tenebroso, porque ele jaz no maligno. É um lugar onde sofremos pressões das mais terríveis. Este mundo é um lugar de perseguições, de lágrimas para os filhos e filhas de Deus. Mas em Jesus a vitória é certa. Por quê? Porque Jesus cumpriu a sua promessa e nós recebemos o Consolador. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. João 16:33, o Senhor Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por nós. E hoje o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. Então nós precisamos do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus em nós não somos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos ter consciência de que a guerra diária é árdua, tristezas sobrevêm, mas a consolação do Espírito Santo de Deus nos fortalece para a vitória, não para a derrota. Ele não permite que sejamos derrotados. Ele nos fortalece sempre para a vitória. Os filhos e filhas de Deus não devem esperar o fim das dificuldades. Existem muitas pregações motivacionais por aí, onde dizem que o crente está isento de toda e qualquer perseguição, de toda e qualquer dificuldade. Não. Virão muitas pressões do mundo. Virão também as provações de Deus para o nosso crescimento. Mas o conforto nas nossas lutas, nas nossas aflições, é certo. Deus enviou o seu Espírito Santo. Deus enviou, através de Jesus, o Consolador, que nos fortalece contra toda e qualquer situação que sobrevenha sobre nós. Nos fortalece não para sobrevivermos, mas para vencermos, para sermos mais que vencedores, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Então, o Consolador, nós precisamos do Consolador, mas o Consolador tem uma missão também muito clara na nossa vida, na vida da igreja. Jesus veio para cumprir a sua missão de Salvador e Consolador da igreja, mas ele teve que voltar para junto do Pai, e aí ele envia o outro Consolador para confortar e convencer os crentes, convencer os pecadores a respeito das coisas de Deus. João 16:5-11 diz assim: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais.
Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. A missão do Consolador é bem definida. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já veio. Quando ele vier, coloque no lugar de mundo o teu nome. Quando ele vier, convencerá o Paulino do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. O crente que vive infeliz, acusado pelo diabo, insensível à voz de Deus, certamente não está vivendo os privilégios de ser templo do Espírito Santo, de ser habitação do Espírito de Deus. Deus enviou o Consolador para que seus filhos tenham conforto e alegria na comunhão do Espírito Santo. Este é o propósito da vinda do Consolador, da vinda do Espírito Santo de Deus. A missão do Consolador em cada pessoa: convencer do pecado. É impossível um verdadeiro crente viver pecando. Crente peca, mas crente não vive no pecado, não vive pecando. Porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele convence o crente a respeito do pecado. Ele convence o crente de que o pecado afasta-o de Deus e aproxima-o do diabo. E o crente quer então libertação, não quer viver pecando. O Espírito Santo convence do pecado. O verdadeiro crente sabe que o sangue redentor de Jesus verteu lá na cruz do Calvário para purificar todo e qualquer pecador arrependido. Por isso o crente tem essa condição de não viver pecando, porque ele tem a solução se por um acaso pecar. O Espírito Santo, o Consolador, ele convence os pecadores de que Satanás não tem mais poder para escravizá-los. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não me sujeito a nenhum tipo de escravidão do maligno. Pelo contrário, eu tenho autoridade e o maligno não chega até a mim. Eu expulso, eu repreendo, e os ataques dele são anulados no poder do Espírito Santo. A missão do Consolador: convencer do pecado. Ele também convence da justiça. Jesus, ele veio e anunciou a justiça de Deus Pai, e anunciou sem cessar, até a sua morte de cruz e ressurreição. Jesus, ele convence da justiça de Deus. Ele anuncia outro Consolador para continuar a sua obra, para convencer o pecador, de que permaneça conforme a justiça de Deus. E somente o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer as pessoas de que o justo morreu pelo injusto. Só o Espírito Santo de Deus convence que nós somos justificados no sangue de Jesus. Ninguém mais tem poder para nos convencer a respeito desta justificação, porque essa justificação é graça. O fato está muito longe, aconteceu há 2000 anos atrás, mas é bem presente agora no nosso viver pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo convence da justiça de Deus, se nós recebemos de fato Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo assim habita em nós. O Consolador nos dá conforto, dizendo que somos justificados no sangue do Cristo Redentor. E glórias a Deus por isso. Tanto que Jesus, na oração sacerdotal, João 17:25, ele diz assim: Pai justo,
Ele está sempre falando da justiça de Deus. O mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Quem se rende ao amor de Deus através de Jesus, compreende a justiça de Deus, compreende que Jesus foi enviado como Salvador de todo pecador arrependido. As pessoas, pela sua própria inteligência, não conseguirão de jeito nenhum entender a justiça de Deus. É somente pelo Espírito Santo de Deus que conseguimos receber a Deus como Pai justo. Racionalmente, jamais alcançaremos entendimento a respeito da justiça de Deus. Tanto que eu vejo, porém, muitas pessoas dizendo que Deus é injusto, que Deus é sanguinário, por causa das histórias, dos acontecimentos do Velho Testamento. Nós só conseguimos alcançar o entendimento da justiça de Deus quando o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça de Deus. Aí nós somos justificados. É graça de Deus. É o favor de Deus sobre nós, porque nós recebemos o seu Filho como Salvador das nossas vidas. E assim o Consolador está falando conosco a respeito da justiça do Pai. O Salmo 97, 1 a 4, fala também do juízo de Deus. O juízo é o ato de Deus baseado em sua justiça. A justiça de Deus, quando praticada, absolve ou condena. O Espírito Santo nos convence do juízo de Deus, quando somos perdoados por Deus ou quando somos condenados. Então o Salmo 97, 1 a 4 diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. O Espírito Santo nos convence do juízo de Deus. Deus é justiça e juízo. A base do trono de Deus são justiça e juízo. E glórias a Deus por isso. Ele consome os seus inimigos em fogo consumidor. Deus é fogo, que arde por amor e também arde para fazer juízo. Glórias a Deus, porque Deus é fogo. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É hora de recebermos o Consolador com a sua missão de nos convencer do juízo de Deus. Em geral, as pessoas estão muito preocupadas com comida e com bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O Consolador tem recebido liberdade para te convencer? Ou você tem andado no engano de que poderá convencer a Deus, ao Espírito de Deus? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas hoje invertendo o papel de convencimento. Nós devemos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes eu vejo por aí pessoas querendo convencer o Espírito de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com as pressões do mundo, com os modismos, com as imposições do mundo, para que não se infiltre na igreja, nas nossas famílias, não se infiltre com falsas doutrinas, pervertendo o nosso entendimento. Por isso nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele esteja nos conduzindo conforme a justiça de Deus, conforme a verdade de Deus.
Quem recebe o Consolador é instruído na verdade. Quem recebe o Consolador não cai nos modismos religiosos, nos modismos impostos pelo mundo. O Espírito Santo que habita no crente é chamado de Espírito da verdade e guia a toda a verdade. Isto é poderoso. O Consolador, ele faz habitação no verdadeiro crente e instrui na verdade. João 15, 26 e 27 diz assim: quando porém vier o Consolador, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quando, porém, vier o Consolador, o que Jesus disse um pouco antes de voltar para o Pai, de subir aos céus? Atos 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E aqui ele está dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo testemunha de Jesus, fala da redenção em Jesus, da justificação em Jesus, e nós testemunhamos a respeito da salvação de Deus em Cristo Jesus. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A igreja está com o Senhor Jesus? Amém? Então a igreja testemunha. Glórias a Deus por isso. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o mundo não conhece, e nem pode ver, e nem receber. Mas esse Espírito da verdade está onde? Está em cada crente. Está na igreja. Este Espírito da verdade, ele habita convosco e estará em vós. Você já pensou na grandeza disto? O Espírito da verdade habita em mim, habita em você. Por isso que crente não mente. Crente prefere morrer do que mentir. Crente prefere ter prejuízo do que lucrar mentindo. A palavra de Deus diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Quando acontece a conversão, nós abandonamos tudo que é errado, porque o Espírito da verdade habita em nós. E glórias a Deus, porque o Espírito da verdade tem este poder para nos conduzir. João 16, 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-o-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-o-á de anunciar. O Espírito da verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, você já se converteu? Você já recebeu o Espírito Santo? Então você tem o Espírito da verdade. Ele te guiará a toda a verdade. O crente verdadeiro não se contenta com qualquer coisa, somente com a verdade. O Espírito fala das coisas de Deus, testifica
as verdades de Deus no nosso coração. Ele anuncia para nós e nós anunciamos aos perdidos. Tudo que Jesus recebeu do Pai, Ele comunica para nós através do Espírito Santo, através do Consolador. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Glórias a Deus por isso. Jesus havia ensinado aos seus discípulos tudo o que tinha recebido do Pai. Ele não reteve nada para si. Agora, Ele promete para a igreja o Espírito da verdade. E é o Espírito da verdade que continua guiando a igreja a toda a verdade. Se você não der liberdade para o Espírito da verdade na tua vida, você não será guiado na verdade. Entrará o espírito de mentira. E quem é o pai da mentira? 8,44. O próprio Satanás. E o Espírito da verdade é o próprio Deus que habita em nós pelo seu Espírito. O próprio Jesus que habita em nós pelo seu Espírito. O Espírito da verdade habita em você e tem guiado toda a sua vida à verdade. Amém? Amém. Glórias a Deus. É confortante termos o Divino Consolador, o sobrenatural Consolador, como nosso intercessor. O Espírito Santo, Ele intercede por nós. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele conhece toda a vontade de Deus. Por isso que Ele é o Consolador. É aquele que dá conforto, que dá refrigério, que dá alívio, que é o lenitivo para as nossas vidas. Porque Ele conhece a vontade do Pai e comunica a nós a vontade do Pai quando estamos andando em obediência e santidade. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então, se o Espírito da verdade habita em nós, o Espírito Santo de Deus, nós oramos conforme a vontade de Deus, nós vivemos conforme a vontade de Deus. Os discípulos do Senhor Jesus sentiram-se extremamente impotentes sem a presença do Mestre Jesus. Mas quando receberam o Consolador, ficaram cheios de poder. E nenhuma pressão do mundo, nem o poder maligno conseguiu mais segurar aquelas pessoas de Deus. E hoje está a igreja viva, graças à doutrina apostólica, graças à igreja do Senhor Jesus que nasceu no poder do Espírito Santo, guiada pelo Espírito da verdade. E nós precisamos então receber essa mesma direção, esse mesmo poder e vivermos poderosamente. Paulo aos Filipenses diz assim, capítulo 1, versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se a obra deu início na nossa vida, então nós devemos estar plenamente certos de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? Até o dia que Jesus voltará, até o dia do juízo. E quem convence do juízo? O Espírito Santo de Deus, o Consolador. O Consolador, ele é essencial na vida do crente. É essencial para que cheguemos à vida eterna com Deus. Primeiro confessamos a Jesus como Senhor e Salvador.
daí o Consolador passa a habitar em nós. O Espírito da verdade passa a manifestar-se em nós. Aí nós compreendemos que precisamos do Consolador. Aí nós compreendemos a missão do Consolador. E também compreendemos que pelo Consolador nós somos instruídos, guiados somente na verdade. E glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe a família abençoada e que toda a família abençoada seja conduzida exclusivamente no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquemos em pé. Aleluia.